Fala, embaixadores! Bom dia! Agora vocês estão aí juntos me ouvindo, né? Mais um problema solucionado, mais um problema resolvido. Então, bora fazer acontecer nesse dia de hoje. É assim, ó. A gente resolve na hora, resolve ao vivo e não deixa para depois o que tem que ser feito agora. Então, bora para cima? Bora para essa live aí que vai trazer instrução, clareza, entendimento para você. Vamos fazer com que mais pessoas estejam aqui. Então, vamos comentar, vamos compartilhar, vamos fazer com que o novo link chegue a mais pessoas. A mais pessoas. Já tirei o outro link do ar, para ninguém confundir aí. Já estava lendo esse link. Já mandei lá no link no grupo da comunidade. Se você não faz parte ainda, você tem que entrar, que você recebe fácil lá na comunidade. E vamos embora, bora para cima. A aula de hoje é sobre entendimento. Então, entendimento, você só entende algo de verdade quando você faz. O conhecimento é quando você ouviu. O entendimento é quando você executou. Pegou a diferença ou não? Ah, Ricardo, eu conheço tal coisa. Você já foi? Não, nunca fui. Pois é. Ah, eu conheço tal coisa. Você já fez? Não, nunca fiz. Então, entendimento é execução. Não, eu entendo disso aqui. Como que você prova que você entende? Você já fez. Então, quando você fez, você tem entendimento. E o tema da aula de hoje é forte, hein? Quem se afasta do entendimento se aproxima da morte. A gente vê isso lá no início da Terra. A técnica do adversário foi uma técnica muito astuta usada até hoje. O adversário sabe que você precisa conhecer, entender para viver. Eu quero que você compreenda o seguinte: lá no Jardim do Éden, ele falou a seguinte frase: se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa aqui sobre a clareza mental. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. O adversário, ele não inventou toda a frase. Lembra sempre disso. O seu adversário sempre vai pegar uma parte da verdade e colocar uma mentira. Porque isso dá mais força, dá mais tração para aquilo que ele precisa fazer. Então, na ótica de Deus, Deus ele pensou o seguinte: existe uma árvore para você comer, a árvore da vida. E se você se alimentar da vida, você vai ter entendimento, clareza, capacidade. Se você se alimentar da árvore da vida, você jamais vai morrer. Se você se alimentar da árvore da vida, as coisas vão dar certo para você. Se você se alimentar da árvore da vida, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. E o adversário chega e fala assim: quando você comer, você vai ser igual a Deus. Aí o homem pensou o quê? Uai, quero ser igual a Deus. Só que você tem que prestar atenção na promessa. A promessa do adversário é: se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Poxa vida, para que o homem queria conhecer o mal se ele podia viver só com o bem? É o que acontece muitas vezes na sua curiosidade. Vou fazer isso aqui só para ver se vai dar errado mesmo. Já deu errado. Crianças são assim. O que eu quero te dizer? O que eu quero te dizer é que o nível de instrução que você tem vai te fazer ou viver ou morrer. O nível de conhecimento que você tem ou vai te fazer viver ou morrer. Ontem eu estava respondendo algumas mensagens aí no grupo dos alunos da mentoria e foi muito interessante porque
São assuntos bastante complexos, e quando você responde, você vê e sabe que fala assim, caramba, do outro lado tem alguém que vai dar um nó na cabeça para conseguir entender isso e até entender isso, a complexidade disso. Mas se você não tiver o entendimento claro, você vai ser levado para a morte. Ou seja, existem caminhos que aos olhos do homem são bons, mas o final deles é morte. O final deles é morte. Mas por que tem caminhos que parecem bons? Ué, parecem bons porque o entendimento está errado. Parecem bons porque a compreensão está errada. Parecem bons porque eu não sei da maneira correta. Eu tive um conhecimento, mas o entendimento de verdade ainda eu não adquiri. Então vamos lá, vamos ler isso aqui, Provérbios 21, 14, 15 e 16. Deixa eu reabrir o aplicativo aqui. Provérbios 21, 14 ao 16. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Eu, alguns dias atrás, aí, meses, na verdade, eu falei sobre presentes. Você sabe que, antigamente, as pessoas elas tinham um bom costume, o costume de dar presentes. Quando eles iam fazer uma visita a outras pessoas, eles levavam um presente. Isso é nobre. Entrar num outro assunto aqui, porque isso é entendimento. Se você quiser abreviar o tempo de conquista para algumas coisas na sua vida, e você entender que essas coisas que você vai conquistar ou deseja, elas envolvem pessoas, dê presentes. Ricardo, mas eu não estou querendo comprar. Depende do que é comprar para você. Depende. Eu não sei, você se venderia por um presente? Talvez você não se venderia, mas eu tenho uma outra pergunta. Você gostaria de receber um presente? Sim. Mas tem uma coisa que eu quero te falar. Seja alguém extremamente inteligente, use o seu entendimento para não dar apenas presentes, mas dê significados para as pessoas. Dê presentes que são representações proféticas para as pessoas. Dê presentes que façam com que aquela pessoa lembre de você. Isso é inteligente. Isso é inteligente. Quero pedir para você que está chegando aqui agora, deixar o like nessa mensagem e compartilhar ela para que mais pessoas possam estar aqui junto com a gente. Então, seja uma pessoa generosa. Dar presentes aciona a generosidade, mas vai trazer também um outro gatilho na vida de quem recebe, chamado reciprocidade. Reciprocidade. Então, use essa técnica, ela é boa e ela vai te ajudar em muitas coisas. Ela pode acelerar muitos processos da sua vida. Verso 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Essa questão da justiça é uma das coisas mais profundas na minha compreensão. Porque quando eu falo de justiça, eu não tenho como deixar de lado a justiça de Deus. Quando eu falo de justiça, eu não tenho como deixar de lado aquilo que Deus faz. Quando eu falo de justiça, eu não tenho como isentar e eximir aquilo que Deus ele fez em mim. Então, compreender, entender o aspecto pelo qual eu acesso a minha salvação e as demais coisas que Deus tem preparadas para mim é muito importante, porque isso não me deixa julgar os outros. Essa questão do julgamento é uma das coisas mais terríveis que existem. Veja,
Você, como um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, você tem sim que estar atento às coisas que acontecem com as pessoas da sua casa. Então é óbvio que eu não estou falando de julgamento. Não confunda julgamento com percepção espiritual. Ricardo, o que você está dizendo? Estou falando para você o seguinte: tem pessoas que você vai olhar para elas e você vai entender. Não quero me conectar com essa pessoa. Estou sentindo algo ruim no meu coração. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você só está inclinado a uma percepção espiritual que você teve. Ok? O problema é quando você olha e fala assim: ah, o fulano fez isso por causa daquilo. Isso é julgamento. Ah, não, eu não vou fazer tal coisa porque o fulano, isso, isso, isso. Isso é julgamento. E o julgamento, quando eu falo para você julgamento, é você sentenciar na sua esfera mental. Isso aqui é um assunto profundo e eu preciso falar isso aqui para você pelo menos pensar. Como assim, Ricardo? Sentenciar e julgar na esfera mental? Porque quando eu falo para você de julgar, o que eu mais vejo são pessoas racionais julgando e condenando outras pessoas. Só que tem um texto que traz um conforto ou uma afronta, um confronto para você também, que diz assim: o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado. Como que é isso, Ricardo? É o seguinte: se você for alguém espiritual e você tiver base espiritual, e quando eu falo base, eu não falo de Bíblia só, eu falo de experiência com o que a Bíblia diz. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso é um assunto também complexo, mas eu vou te falar aqui de maneira bem simples e objetiva. Se o que você tem é só uma palavra que você conhece e usa para sentenciar os outros, você só tem letra. E a letra só vai matar. Agora, quando você tem uma palavra que ela é viva, ela vai levar para outra pessoa uma esperança. Então, sempre existe para Deus e em Deus uma esperança. Então, nós somos portadores de boas notícias, nós somos aqueles que carregam esperança. Então, a pessoa, ela pode sentenciar e julgar. Paulo, ele teve uma sentença, e isso serviu para nós. Ele tem uma situação que ele tem um problema e ele fala assim: olha, eu não estava na reunião presente, mas eu estava em espírito. E eu sentenciei essa pessoa. E eu condenei ela. Eita, forte isso, hein? O cara nem estava presente no corpo. Isso é para você entender o poder que nós, como seres humanos, temos. Então é muito bonitinho você falar assim: ah, eu sou espírito, alma e corpo. Aham. E aí? O que faz com isso? Você é espírito, alma e corpo. Aham. E o que você faz com essa divisão? Bom, se você for no método Soul, você vai entender que você é espírito, que você é alma, que você é mente e que você é corpo. Então você tem 4 esferas que estão muito evidenciadas na palavra, nos princípios, e te dão base para viver uma vida diferente. Só que não adianta você saber que você tem 4 faces e não saber como ativar cada uma delas quando você precisa. Você tem que saber como. Você tem que saber usar isso. Você tem que entender que você é um ser extraterrestre. Escreve todo mundo assim, ó. Eu sou extraterrestre. Eu sou extraterrestre. Você dá conta de escrever isso ou não? Simples, né? É que você acha que extraterrestre é aquele ET feio, aquele bicho esquisito. A gente é extraterrestre, ou seja, a gente não é da Terra.
A gente foi pensado para ser celestial. Sim, João. João colocou, então, esse julgamento espiritual é uma sentença justa, mas sem a condenação humana? É isso mesmo. Porque ela é plenamente espiritual. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando de sentenciei no meu espírito, ou seja, a sentença de Deus, ela foi liberada através de mim. É isso mesmo. É desse jeito. Tem alguns textos que Paulo diz o seguinte: ele fala que quando você anda no espírito e você vive os frutos do espírito, ele fala contra essas coisas não há lei. E aí a gente pode pegar aqui e fazer um paralelo da lei, a lei de Moisés, que são as tábuas da lei, que são 10, mas são 630 mandamentos e ordenanças, com a lei humana. A lei humana, na sua essência, ela foi extraída da lei de Deus. A Constituição brasileira, ela foi tirada ou modelada da Constituição americana. A Constituição americana foi extraída da Bíblia. A brasileira, absurdamente, tem sei quantas vezes mais de tamanho, é inchada como toda a máquina pública brasileira, mas não funciona. Não funciona. Muita lei, zero cumprimento. Então, eu quero que você entenda o seguinte: existe uma maneira de você sentenciar espiritualmente e não ser sentenciado. Sim. Eu vou ajudar vocês com isso. João, a pergunta que você fez, a gente tem que entender da seguinte maneira. Quando Paulo sentencia, ele fala um negócio muito interessante, que é a base de tudo que a gente precisa entender num julgamento. Ele fala assim, ó, eu sentenciei isso aqui. Então, vamos entregar o corpo para salvar a alma. Eita, que pesado. É, tem coisas que são difíceis de entender muitas vezes para a mente humana. Ricardo, como é que é esse negócio aí, então? Vamos julgar, sentenciar, porque o que a gente quer no final das contas é salvar. O que eu quero que você compreenda? A sentença espiritual, ela sempre vai ter uma tendência de salvação. Qual que é o problema? É que a maioria das sentenças que são religiosas, elas condenam a alma. Você entendeu? Paulo falou assim: sentenciei, vamos matar o corpo para salvar a alma. Eu estou mais preocupado com a eternidade do que com a passagem nessa vida. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. O que o religioso faz? Ele esquece da disciplina do corpo e quer condenar a alma. Só que Jesus veio para salvar a alma, ou seja, para trazer a eternidade. Tem coisas que são complexas, né? Para quem está ouvindo uma primeira vez. É isso aí, João. Se tiver uma condenação humana ou não, não importa, pois a sentença maior já foi dada. Mas essa sentença, caso haja arrependimento, pode haver transformação, já humana não. É isso aí. O homem quer condenar para tirar a eternidade, mano. É um absurdo. E Deus, ele sentencia para ver se você muda hoje para acessar a eternidade, que é o que ele deseja de fato. Então, é muito interessante. Essa questão de justiça dá para a gente falar uns 2 dias só disso, de aspectos da justiça. Mas o versículo diz: praticar a justiça é alegria para o justo. Tem um texto da Bíblia que é muito mal interpretado por conta da religiosidade. Ele diz assim: muito vale por sua eficiência, eficácia, pelo poder que tem a oração de um justo. E aí, quando alguém está em desespero, ele logo pensa em alguém que é mais justo do que ele.
E sempre de maneira automática, quando você vai pensar em alguém que é mais justo que você, sempre, 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 sempre você vai pensar em alguém que tenha um título, uma função. Então, quem é mais justo? Você que gosta de título, o diácono ou o pastor? Que tem o diaconato, né, que são os servos. Ah, não, o pastor, ele é mais fera do que o diácono. Mas muitas vezes o pastor, ele está mais errado do que o diácono. E aí você vai fazer o quê? Quem é o justo? Aí o justo para nós é aquele que demonstra aos olhos humanos justiça. Só que para Deus não é assim. Para Deus não é assim. Para Deus é diferente. Para Deus é assim que funciona. Quem é justo? É aquela pessoa que se veste de roupas humanas de santidade ou é aquela pessoa que erra, mas se arrepende? É uma coisa para você pensar. Então a justiça de Deus, ela vem só de uma maneira, pela fé. Guarda isso no seu coração. A justiça de Deus vem só de uma maneira, pela fé. Eu acredito na justiça de Deus em Cristo. Por isso eu sou justo. Não é pelas minhas atitudes. Então, logo, se o que me faz justo não são as minhas atitudes, mas é a justiça que foi conquistada na cruz, então qualquer pessoa que acreditar nessa justiça também é justo. Por que muitas pessoas fogem na hora de orar por outras? Porque quando elas olham para si, elas sentenciam os seus atos, não sentenciam a justiça de Deus em Cristo. É por isso que muita gente, se morrer hoje, acha que vai para o inferno. Porque pensa assim, cara, eu não tenho condição de ir para o céu. Não, ninguém tem. Nem o bispo, nem o padre, nem o apóstolo, nem o pastor, nem o papa. Ninguém tem. Quem é que vai para o céu então, Ricardo? Aquele que crê na justiça de Cristo. Se não for assim, não sobe ninguém. Não sobe ninguém. Porque está escrito, não existe um justo sequer. Todos nasceram em pecado e na iniquidade te concebeu a sua mãe. Quem que pode ser justo? Só ele pode ser justo. Então, a justiça é uma questão de fé, não de atos. Então, você está querendo dizer, cara, que eu posso fazer qualquer coisa e continuar sendo justo? Ah, você é mais inteligente que isso, né? Paulo fala assim: o que vamos fazer com a graça? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continuaremos pecando para que a graça seja mais abundante? É óbvio que não, é claro que não. Afinal, não vamos tornar a graça de Deus vã. Não tem saída, amigo. A Bíblia, ela fecha todas as lacunas de pensamento errado da sua cabeça e te faz entender quem ele é de verdade. Só que você tem que ler, reler e ler de novo. Verso 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos será relatada. O homem que se desvia do caminho do entendimento. Caramba, que forte isso. Que forte isso. Que coisa louca. Então, o que você não pode deixar de fazer nunca na sua vida? Buscar o entendimento. E aí, buscar o entendimento é o quê, Ricardo? É entender como que Deus pensou e aplicar na sua vida. Esse é o entendimento. O entendimento nada mais é do que você viver daquilo que está escrito, mas como foi pensado por quem escreveu.
O que acontece muito, e eu quero te falar, vai acontecer ainda. Você já me ouviu falar de repetição de padrão comportamental, sim ou não? Repetição de padrão comportamental. Aonde que isso acontece? Dentro das casas, isso acontece. Dentro das empresas, isso acontece. Mas dentro das igrejas, isso também acontece. Se alguém teve um entendimento, teve uma compreensão, e essa pessoa começa a falar do entendimento que teve. Falar, e em algum momento ela fala assim: vou abrir um CNPJ de uma igreja. E abre um CNPJ de uma igreja e começa a fazer uma reunião, 2, 3, 4, o negócio começa a crescer, e aí tem alguém que estava naquela denominação, participando daquela eclésia, e aí muda de cidade e fala assim: ô, meu pastor, eu vou para tal cidade, será que tem como a gente abrir uma igreja dessa lá? Ele vai lá e abre em outro lugar. Em outro, tudo começou com uma pessoa. E essa pessoa tem uma mentalidade. O que vai ser replicado? Na maioria esmagadora das vezes, o conhecimento que aquela pessoa tem, segundo a consciência que ela carrega. Então, se ela em algum momento entendeu algo errado, vai ter um monte de gente entendendo e replicando aquilo que está errado. É o que acontece ao longo dos anos. Dos anos. Então, sempre foi, sempre vai ser assim. Sempre vai ter o Judas que vai se revoltar e vai falar assim: não, eu vou entregar Jesus, porque se eu entregar Jesus, os soldados, na hora que forem prender ele, ele vai se levantar e vai ser a pessoa que nós esperamos, e a guerra vai começar. Vamos causar guerra contra Roma. Não deu certo. A técnica de Judas. Então tudo é uma questão de mentalidade. Só que o problema se dá no quê? Na preguiça. Preguiça de aprender. Preguiça de estudar. Preguiça de conhecer. É isso aí, João. Então, por isso que Paulo diz para ser imitador dele de Cristo. E ele diz: sede meus imitadores como eu sou. Ele se coloca na prova. Por quê? Porque ele diz assim: e ai de mim, se depois de ter pregado a muitos, eu não posso me achar desqualificado. Então, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Eita! Eu reduzo a escravidão, eu esmurro meu corpo. O que é isso? É, amigo. Paulo é muito inteligente, cara. Ele fala assim, ó: eu não julgo ter alcançado, não. E se vocês acham que pode confiar na carne de vocês, muito mais eu. Aí ele traz o relato de quem ele é. Ele falou assim: olha, eu ainda estou no caminho, mas se vocês acham que pode confiar na carne, fica aí então. Fica aí do jeito que você está. Você vai ver onde você vai parar. Então, o que a gente tem que ser, no final das contas? Um imitador dele. Só fazer aquilo que ele fez. Pega para assistir esse filme esse final de semana, só para te dar um pouquinho mais de clareza. Em seus passos, o que faria Jesus? É um filme, tem um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? É uma coisa bem simples. É uma pergunta que, se você usar ela no seu dia a dia, a sua vida vai mudar. Qual é a pergunta? A cada momento de decisão, você se pergunta: o que Jesus faria se estivesse aqui agora? Você quer ter intimidade com Deus, né? Faz essa pergunta aí. Como Jesus responderia? Jesus não responderia assim. Jesus não faria isso. Ele não falaria desse jeito. Negócio interessante a respeito de Jesus, que você não vê Jesus indignado com pecadores.
você vê Jesus indignado com religiosos. Ele causou um transtorno no mundo religioso da época. Ele causou um transtorno. Mas com os pecadores ele era bem amigável. Ele era amigo de pecadores. Ele comia com os fariseus. Ele curou os leprosos. Talvez é o que falte nas pessoas. Porque o que a religiosidade fez na maioria das vezes? Trancou as pessoas dentro dos prédios. E aí, nem todo mundo é bem-vindo. Bora para a vida. É hora de restaurar a instrução no seu coração, o entendimento, a clareza, a percepção. E de verdade, deixa eu te falar, não se contente com o que você recebe aqui. Não se contente. É muito pouco para o que foi preparado para você. Se você quiser saltar na sua vida, fica o convite para você participar do Método Soul dias 20 e 21 do próximo mês. É um salto. Eu estou te propondo dar um salto de conhecimento e entendimento e experiência. 20 e 21. Eu sei que não são todos vocês que vão participar, porque até a salvação, que é para todos e é de graça, tem gente que não quer. Eu não tenho a ilusão que todos vocês queiram e decidam participar dessa imersão. Eu sei porque que muitos de vocês estão aqui todos os dias. Eu já sei disso. Mas eu sei que muitos de vocês têm uma vida de ficar sempre na mesma fase. Só fazendo aquilo que é mais fácil, é mais cômodo. Tá tudo bem. É a sua decisão mental. É a sua decisão de não sair do lugar. Mas é como eu falei essa semana. Eu quero ajudar quem quer ajuda. Eu quero ajudar quem quer ajuda. Então, se você quer participar do Método Soul, é como eu falei, começa no mínimo expressando isso. Digita eu quero. Só escreve assim, ó, eu quero. Eu quero não, né? Coloca assim, eu decido. Porque se você só quiser, você pode não fazer, porque você quer muita coisa, né? Você quer ter mais dinheiro, você quer mudar o casamento, você quer mudar os seus filhos, você quer muita coisa. Só que você não decide. Tem que ser decisão. Eu decido. Decisão. Cara, mas escrever muda alguma coisa? Você já se fez essa pergunta, né? Você, quando eu falo assim, ó, escreve aí, eu decido, escreve aí tal coisa. Tem gente que se pergunta na hora, uai, mas escrever resolve? Não, escrever não muda nada, não. A gente nem está aqui todos os dias por causa de algo que está escrito. Para com isso, é bobagem. Quando você confessa a Jesus, você nem pede para ele escrever o seu nome no livro da vida. Escrever é coisa de gente tola, né? Escrever não faz sentido. Não, escrever é coisa pequena. Para que escrever? Para que tem escrivão, né? Para que tem cartório? Para que tem escritura? Para que tem documento? Não precisa disso, não. Fica invalidando as coisas importantes que existem na Terra. Se você entendesse o poder da escrita, você não ia ficar sem escrever uma frase que faz sentido. Não ia deixar de escrever uma frase. Você ia escrever tudo. Tudo. Você ia escrever, 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 escrever e escrever. Beijo para você, para sua família. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe seus negócios. Deus te faça crescer e florescer. E lembra, só depende de você. Tenha um final de semana extraordinário. Segunda-feira a gente está de volta aqui.